Alô, curadoras, sejam todas muito bem-vindas a esta live muito especial que faremos hoje, uma live de perguntas e respostas que tem o intuito de responder as perguntas ao vivo aqui de você que está aí na dúvida se entra ou não na nossa formação, método Eu Superior, para aprender a se conectar com o seu Eu Superior, desenvolver a sua intuição, se ajudar e ainda poder ajudar as outras pessoas, até mesmo como terapeuta, se você quiser, se não quiser apenas as pessoas próximas, amigos, familiares, parentes e etc. Tá? Eu vou mandar a mensagem de ao vivo aqui para todo mundo, porque a ideia de hoje, como eu comentei por mensagem, não sei se todo mundo viu, é que eu convide a pessoa, ou as pessoas, né, que se interessarem em fazer as perguntas aqui ao vivo. Ou seja, convidar a pessoa para entrar em vídeo aqui e falar comigo, trazendo todas as suas dúvidas em relação principalmente a um tópico específico que eu quero trazer hoje, que é o tópico de autocura, então que é um dos módulos do método Eu Superior inclusive. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se eu já mandei a mensagem para todo mundo. 1:25 é a próxima, pronto, tá aqui. Ainda falta uma galera para mandar esse convite, então só um instantinho que eu estou mandando para todo mundo e a gente já vai começar com o nosso processo de hoje, tá bom? Assim que as mensagens começarem a ir aqui, a gente já vai poder começar com o nosso momento. Só mais um instantinho, só falta mais um grupo para mandar e pronto, todo mundo está avisado, todos e todas estão avisados e avisadas sobre o nosso encontro deste momento para a gente tirar dúvidas ao vivo. Bom, como vocês sabem, dentro do método Eu Superior, que é a nossa formação que a gente está falando essa semana, porque estamos com as inscrições abertas para o nosso método até domingo. Por que domingo, André? Não é um método gravado? Não podia ficar aberto toda hora? Não podia ser para sempre? Sim e não. Sim, porque de fato ele é gravado, teoricamente poderia entrar a qualquer tempo, e não porque o propósito é que as pessoas avancem junto na jornada. Né? E para avançar junto na jornada nós fazemos turmas. Né? Então é por isso que nós fazemos dessa maneira. E dentro do método nós temos 5 fases principais, que é a expansão da consciência, treino, desenvolvimento dos seus sentidos psíquicos, conexão com o seu eu superior, autocura e cura do outro. Hoje, especificamente, eu quis trazer uma live para a gente focar mais na parte de autocura. E o que seria a autocura nesse contexto, dentro do processo de conexão com o seu próprio eu superior? Seria curar as suas dores internas, né, que são os seus sentimentos dolorosos, os traumas, as fobias, os processos limitantes, as crenças limitantes, programas limitantes que você ainda carrega com você, para que você pare de continuar cocriando uma realidade nociva para si mesmo, para si mesma. Pare de continuar atraindo uma situação desafiadora para você por conta de um impacto que você talvez tenha vivenciado em algum momento desta vida ou algo que você está honrando da sua ancestralidade, por exemplo. Tá? Só que a ideia aqui não é fazer uma aula painel, a ideia aqui é que quem quiser possa mandar mensagem dizendo: André, eu tenho uma pergunta. E eu vou convidar esta pessoa que disser isso para entrar aqui ao vivo junto comigo e perguntar o que quiser em relação à autocura, principalmente. Se quiser trazer outra pergunta, não tem problema, mas eu gostaria de dar um pouco mais de atenção na parte de autocura, porque é o foco que eu disse que faria no dia de hoje. Tá? Então, se você tiver alguma pergunta em relação a esse aspecto da autocura, por favor, pergunte, que eu adoraria responder a você agora. Tá? Você que está aqui presente, deixa eu ver quem chegou aqui para dar oi para todo mundo. Chegou a Regina, chegou a Rosana Rocha, chegou a Jussara, chegou, quem mais chegou antes aqui? Chegou a Alzira, chegou a Keila também, né? Nessa nossa... Hoje é quinta? Hoje é quarta? Nem sei que dia é hoje, deixa eu ver que dia é hoje. Dia 11 de setembro de 2025, hoje é quinta-feira. Né? Quinta-feira, um dia para falar sobre autocura, sobre autotransformação. Então vamos lá, minha gente. Quem é que gostaria de perguntar algo para mim ao vivo? Gostaria de entrar aqui e bater um papo junto comigo, perguntar sobre esses processos? Me conte, me conte, me conte, me conte, me conte. Enquanto ninguém responde, né? Enquanto ninguém faz uma pergunta, eu vou trazer um pequeno relato para vocês de uma das nossas alunas que vivenciou um processo de autocura muito, muito bacana, que inclusive veio a se tornar uma aula no método Eu Superior, que antes essa aula não existia e hoje ela existe graças à experiência dessa nossa aluna. Porque dentro do método a ideia é que você acesse o seu próprio Eu Superior, a sua chispa divina,
e seja divinamente guiada para entender o que eu preciso fazer para mudar essa situação. No caso dessa pessoa, a situação que ela estava vivendo era uma situação de escassez, de sensação, de sentimento de escassez, de sentimento de falta, de que não era o bastante, de que ela não tinha o bastante, de que as coisas iriam faltar para ela. Essa era a situação que ela vivenciava. Então ela fez o processo de se conectar com o eu superior dela, que nós ensinamos dentro do método eu superior, e então ela recebeu o direcionamento para que ela retornasse, através de um processo, né, à barriga da mãe dela. E, estando na barriga da mãe dela, ela realizasse algumas práticas vibracionais para transmutar, ou seja, mudar a frequência daquilo que estava impedindo ela de viver a vida sentindo-se abastada, no sentido de abundante, sem precisar ficar vivendo na escassez. Por quê? Enquanto esta mãe desta pessoa estava grávida, provavelmente ela estava vivendo situações de escassez, de falta. Não tem isso, não tem aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo, várias preocupações. E eu não sei se vocês sabem, mas os bebês, enquanto eles estão no desenvolvimento, lá no líquido amniótico, acho que esse, não lembro qual é o nome, né? Aquele líquido na barriga da mãe, ele fica gelado se a mãe sentir medo. E este medo, este gelado que o bebê sente, muitas vezes atua como um trauma que fica ali por todo o período de gestação, ou pelo menos o período que o líquido está gelado, fazendo com que as reações daquele processo perdurem no decorrer da vida da pessoa. Não necessariamente esse é o caso dessa nossa aluna Glaucia, ela tem um nome, né? Tem um depoimento dela na comunidade do método, inclusive, né? Ela dizendo como que ela fez isso, tanto que depois virou uma aula dentro do método, que o nome dessa aula é cura intrauterina, que é onde tem um processo que nós sugerimos que a pessoa possa fazer para retornar à experiência intrauterina e trabalhar as dores, as faltas, os medos, as rejeições que poderiam ter sido vivenciadas naquele momento de formação, que é um momento tão sensível do ser e que impacta a nossa vida muito, muito, muito lá na frente, porque fez justamente parte do nosso desenvolvimento, vamos dizer assim, literalmente da nossa criação, né? Então a cura intrauterina é um processo muito bonito, primeiramente, né? Que é um momento de reconexão com a energia da nutrição, a energia do amor, a energia que a gente recebe da mãe, não só da mãe, a energia que a gente recebe da vida, né? O acolhimento que a gente pode ter da figura paterna, que seria do pai, e mesmo que a figura do pai não esteja presente ali, outras pessoas que muitas vezes estão assumindo esse lugar de estar ali na energia de proteção também, né? Que representaria a figura paterna. Então, trabalhar isso da cura intrauterina traz muitos resultados interessantes, inclusive em relacionamentos também, não só na questão financeira, por exemplo. Tá? Trouxe um exemplo para vocês aqui, mas a ideia é... Boa noite, Leirinha. Seja muito bem-vinda. Cátia, seja muito bem-vinda. A Valda. A Alzira, ela começou a seguir a gente. Chegou a Gisele também. Chegou a Psico Glaucia também. Sejam bem-vindas. Como eu disse, a ideia dessa nossa live de hoje, Ju Smith. Gloriosa seja bem-vinda. E aí, como está você? A ideia dessa nossa live é perguntas e respostas focado especificamente, se for possível, mas não se restringe a isso, a autocura. Então, se você quiser perguntar algo em relação à autocura, por favor, pergunte. Ou melhor, mais do que pergunte, levante a mão e fale, eu tenho uma pergunta, porque aí eu vou convidar você a entrar aqui ao vivo comigo e fazer a sua pergunta e eu possa te responder. Então, qualquer um de vocês que está chegando aqui agora, que quiser fazer a sua pergunta ao vivo aqui, conversar comigo muito melhor aqui por mensagem, né? Olha, a gente tem uma conexão muito mais humana. É para isso que existe o Instagram, né? Eu gosto de fazer live lá no YouTube, mas o YouTube não me dá essa flexibilidade, é a palavra? Não me dá essa possibilidade de conseguir ouvir vocês em voz. Aí fica subindo um monte de mensagem lá no chat, eu não consigo ver todas elas, nem sempre, né? E aí sempre escapa alguma coisa interessante. Então a ideia de hoje é exatamente essa. Então eu trouxe um exemplo aqui de um processo de autocura que uma das nossas alunas vivenciou, mas eu gostaria de ouvir de vocês. Existe algum processo que você gostaria de se curar? Ou algum processo que você conhece alguém que você gostaria de ajudar essa pessoa a se curar? Apesar que esse seria cura o outro, né? Seria outro módulo do método. Então hoje é mais autocura mesmo, algo em relação a você.
algo que você gostaria de mudar na sua vida e você gostaria de entender, pô André, será que acessar o meu eu superior, acessar esse processo interno, acessar a energia da vida vai me ajudar a trabalhar isso mesmo? Será que vai me ajudar a mudar alguma coisa? Será? Então essa é a ideia da nossa live de hoje, né? Perguntas e respostas. Lu, seja muito bem-vinda. Geisa, seja muito bem-vinda também. E aí, quem é que gostaria de se arriscar aqui e trazer a sua pergunta em relação a esse aspecto da autocura? Hein? Perguntem. Enquanto vocês vão aí sentindo no coraçãozinho de vocês o que vocês gostariam de perguntar, eu vou abrir aqui rapidinho o módulo de autocura do método Eu Superior para tagarelar para vocês um pouco algumas das aulas que tem lá dentro, né? Para ver se eu instigo vocês um pouco a trazer alguma pergunta para que eu possa responder. Curador cure a si mesmo, cure a si mesmo. Essa é uma desvantagem do Instagram, né? O Instagram ele me deixa conversar ao vivo aqui com quem topar, né? Entrar aqui ao vivo, mas ao mesmo tempo eu não consigo compartilhar a tela, porque eu tô com o celular, né? E eu tô mexendo no computador aqui ao mesmo tempo. Não sei se vocês conseguem ver a tela, né? Do computador aqui, né? Eu não consigo compartilhar a tela. Eu até conseguiria fazer isso se eu usasse um outro aplicativo, mas aí eu não ia conseguir entrar em videoconferência aqui com quem estivesse assistindo a gente, tá? Então vamos lá. Chegou a Elis, seja muito bem-vinda, Elis. Elis, você que acabou de chegar, você gostaria de fazer uma pergunta em relação a processos de autocura, que é justamente a ideia desse nosso encontro de hoje? Se sim, pode levantar a mão que eu convido você para perguntar. Sueli, seja muito bem-vinda, a mesma coisa para você, querida. Vamos lá, olha só. Um dos processos, um dos meus favoritos, inclusive, que existe dentro do módulo de curador cure a si mesmo, que é o processo de autocura, é um exercício que eu coloquei para o pessoal, que é um exercício de, cadê ele? O poder da gratidão, ó. O poder da gratidão nas suas manifestações. Porque quando eu falo de autocura, muita gente fica pensando, não, autocura é entrar lá no lodo e remover a dor, e remover o medo, e fazer um processo de ressignificar o trauma que a pessoa vivenciou, ou mudar a energia, as formas, pensamentos que estão ali, fazendo um expurgo e não sei o quê. E não está errado, isso também faz parte do processo. Mas nem sempre é apenas isso. Às vezes o seu processo de cura tem muito a ver com você se abrir para uma nova frequência, uma nova vibração que vai trazer uma realidade mais interessante para você. E uma forma de fazer isso é através da virtude e do sentimento da gratidão. Tem uma aula que o nome dela é exatamente essa, né? O poder da gratidão nas suas manifestações. Que é que eu junto o conceito de física quântica, junto o conceito, uma das práticas que eu aprendi na programação neurolinguística, que é a PNL, que é uma técnica da PNL chamada chocolate Godiva. O negócio é poderoso e tem que ser usado com cuidado, inclusive, também, porque basicamente ele consiste em você trazer uma vibração, uma sensação de uma coisa e duplicar esse sentimento em outra coisa. Para que você possa, por exemplo, quando você está imaginando se você vai viajar, ou se você vai conquistar alguma coisa material, ou se você vai sentir algum tipo de sensação em determinada circunstância, você quer sentir a alegria, a felicidade, a gratidão por aquilo, porque a gratidão vai atrair aquilo para a sua vida e você não faz a menor ideia de como fazer isso. Essa é uma prática que pode ajudar. Por quê? Justamente vai fazer com que você se ligue com esse processo através do sentimento da gratidão. Bora ver. A Leninha parece que ela colocou uma pergunta aqui. Desde que minha mãe faleceu, eu estou com ansiedade e penso em minha mãe 24 horas por dia. O que posso fazer para amenizar essa angústia? Vamos lá. Vou convidar você para a gente poder conversar. Que a ideia aqui é a gente poder bater um papo em vídeo. Cadê você? Ué, Leninha, não tô achando você aqui não, hein? Uai, tá bugado, será? Pera aí. Que a ideia de hoje é a gente conversar, não é só eu ler chat, para que eu possa responder uma coisa de uma forma mais humana. Opa, não encerra a live não, que loucura, quase encerrando a live. Como é que eu tiro isso aqui? Subiu o comentário aqui, não consigo tirar. Pronto, consegui. Leninha, delícia, mais uma pessoa para responder. Gosto assim, quando eu falo sozinho, eu me sinto meio maluco, né? Porque vocês já pararam para pensar. E quando eu faço uma live, eu estou literalmente, no Instagram pelo menos, eu estou literalmente olhando para mim mesmo. É isso que está acontecendo, porque eu estou aqui. Eu tô vendo, né? Opa! A Leninha entrou, pronto, agora eu não estou mais falando sozinho. Ficou melhor.
Boa noite. Boa noite, seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Muito Você não obrigada. apareceu para mim aqui ainda, mas eu acho que deve ser do meu celular. É do meu celular. Eu tô É vendo aqui porque eu pelo tô, eu navegador. tô te vendo. Eu tô vendo aqui pelo que eu tô com o computador aberto também, eu tô vendo. Eu vi que você mostrou o seu sofá, você estava lá com o pé esticado, bacana, e agora eu tô vendo Isso. você. Seja bem-vinda. Vamos lá, traga a sua pergunta mais uma vez, por gentileza. Pronto, é que desde que a minha mãe faleceu, que Hum, assim eu não me esqueço dela um instante, eu tô com ansiedade, choro muito ainda, sabe? E tenho aquela angústia, sempre fico com aquela angústia, aquela vontade tremenda de chorar. uhum. E aí, pelo que eu vi ali, você quer entender uma forma de amenizar essa angústia, certo? Isso mesmo. Muito bem. Importante você trazer isso. Primeiro, gratidão por você ter coragem de vir aqui, entrar ao vivo, né, com todo mundo assistindo você, e você trazer essa pergunta. Isso é importante para reconhecer que o processo de autocura ele também envolve a liberação de sentimentos que muitas vezes te autoaprisionam. Neste caso em específico, você está vivendo algo que é muito conhecido, é chamado de luto. O luto ele acontece toda vez que nós perdemos acesso a algo ou alguém que o nosso cérebro literalmente estava, a palavra objetiva, estava literalmente viciada, tá? Só deixa eu responder a Lúcia. Lúcia, a live hoje é perguntas e respostas sobre autocura, tá? Eu estou convidando aleatoriamente quem está aqui no chat para responder. Tá? A sua colega perguntou aqui o que fazer para melhorar a angústia em relação à mãe dela que faleceu, que ela fica pensando na mãe e tem ansiedade, tá? Só para resumir. Muito bem. Muitas pessoas tentam fugir do processo de luto, no sentido de não senti-lo. Não quero sentir isso, a vida continua, não quero parar, eu vou ignorar, fingir que isso não está acontecendo. Não acho que seja o seu caso. Acredito que você, não sei faz quanto tempo que a sua mãe faleceu? Você sabe? Você Vai fazer 2 anos. entende? Já faz um tempo considerável. O tempo de luto, Isso. deixa eu ver qual é o tempo de luto, entre aspas, normal. Tempo de luto normal. Normal é difícil dizer, né? Porque muda de pessoa para pessoa. É, Não há um tempo normal ou prazo definido para luto, segundo a inteligência artificial do Gemini. Então, vamos ignorar essa parte do tempo. Eu acreditei que talvez 2 anos fosse um tempo considerável para isso. Né? Existem algumas razões. Eu vou trazer possibilidades porque nós não estamos em um atendimento terapêutico, então não estou acessando o seu campo e não é a proposta aqui hoje. Mas para você ter uma ideia de situações que poderiam amenizar esse processo, uma vez que você aprende a acessar a sua própria coluna de luz, seu próprio eu superior. Possibilidade. Uma delas, a sua mãe, não estou dizendo que é isso, tá? Estou trazendo uma possibilidade. Uma delas, pode ser que a sua mãe ela não tenha feito completamente a passagem, ou seja, ela, em nível de espírito, considerou que é importante continuar próxima a você para te ajudar, para te auxiliar, para estar presente, para continuar te amando, para continuar te amparando. E ela fez isso antes de ir para o próximo passo. Acontece de ancestrais retornarem para estarem ao nosso lado como guias, como mentores, como anjos de guardas, como guardiões, etc. Isso é comum, é normal que tenha vários ancestrais perto de nós. Entretanto, é importante que esses ancestrais tenham feito completamente a passagem, no sentido de entendido o novo estágio, vamos dizer assim, de consciência ao qual eles começaram a adentrar, para então, se assim desejarem, escolherem ajudar algum familiar que ainda está na Terra, muitas vezes com a intenção também de desenvolver um processo de aprendizado junto com este ente querido que ficou. Essa é uma possibilidade. Ela não ter feito a passagem e ela está como um espírito perdido no seu campo, o que faz com que a sua energia seja drenada. Por quê? Porque como não foi feita a passagem completamente, essa energia não é a intenção, tá? Mais uma vez, não estou dizendo que isso está acontecendo, estou dando uma possibilidade, eu vou dar outras, tá? Mas se fosse essa, não quer dizer que ela está sugando a sua energia, como chamam de obsessor. O nome obsessor é um nome horrível, é ridículo. É uma pessoa que está precisando de ajuda, uma pessoa que está perdida. Isso que é. Tá? Vamos chamar de pessoas, então. Então, nesse caso, seria uma pessoa que está precisando de ajuda
não entende muito bem o que está acontecendo e acaba se nutrindo da energia do ambiente, no caso do campo áurico da pessoa que está próxima. Tá? Então, uma solução para isso, para que você diminuísse essa angústia, essa sensação, seria literalmente direcionar esse espírito, que seria sua mãe, para uma próxima etapa. Eu vou dizer para você uma coisa que aconteceu de verdade comigo. De verdade mesmo, isso aconteceu mesmo. Tá? Inclusive, já tem uma live minha com a Aline que a gente fala. O nome da live é O que acontece depois que nós morremos. Esse é o título da live, ela está lá no YouTube ainda, você pode assistir se você quiser. Eu comento em relação ao falecimento da minha avó. Quando ela faleceu, antes dela falecer melhor, eu disse para ela, vovó, se você precisar de ajuda para fazer a passagem, pense em mim que eu vou te ajudar. E na hora que ela faleceu, eu estava dormindo, porque era de tarde, eu tinha ficado até de madrugada trabalhando, eu precisei tirar um cochilinho à tarde. E eu acordei com um susto, como se algo tocasse no meu coração. E aí, naquela hora, eu senti que tinha algo ali que eu precisava mandar para a luz, que precisava remover do meu campo, precisava purificar meu campo. Eu falei, nossa, o que foi isso? Coisa estranha, isso não acontece isso. Do nadão ser, entre aspas, atacado, mas não, eu não senti como se fosse um ataque. Mas foi algo que me deixou ansioso, algo que me... Nossa, que coisa estranha, coisa diferente, né? E aí, não passou 5 minutos, a minha mãe me liga dizendo que a minha avó faleceu. Então ela lembrou do que eu falei para ela. E veio pedir ajuda. Né? E assim, foi o direcionamento dela. Mais uma vez, não estou dizendo que necessariamente esse é o caso da sua mãe, mas é uma possibilidade. E aprendendo a acessar o seu eu superior, inclusive no módulo de autocura, tem uma aula disso de como enviar espíritos para a luz, de mais de uma forma, inclusive. Eu ensino duas formas, uma delas, eu não gosto muito delas, mas eu mostro só para vocês saberem que existe, mas eu ensino que eu acredito que é a mais adequada para liberar o espírito do seu campo. Essa é uma coisa que tem a ver com uma entidade externa que seria o espírito da sua mãe. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade, que aí não tem nada a ver com o espírito, é algo totalmente interno seu. Pode, mais uma vez, possibilidade, não estou dizendo que é isso. Pode ser que exista um sentimento, uma sensação de culpa que você mesma tem em relação ao falecimento dela, no sentido de não ter feito tudo aquilo que acredita que poderia ter feito, que poderia ter levado nesse médico, naquele médico, que poderia ter ficado presente mais tempo, o que gera uma sensação de culpa e ressentimento em você mesma, e o seu próprio campo áurico começa a se... A palavra autodestruir, ela é muito forte, mas é mais ou menos isso, que é o mesmo conceito de uma doença autoimune. O que é uma doença autoimune? É uma doença onde o corpo tenta destruir um vírus que ele não consegue destruir, então ele começa a destruir a si mesmo. Então é um processo de autodestruição. Nesse caso, poderia ser um processo semelhante a esse, o que faz com que os seus sentidos fiquem hiperativos, o que gera uma ansiedade extrema no seu campo, porque ao mesmo tempo em que você se sente, nesse exemplo, você se sente culpada, né? Você mesma se sente atacada, só que por si mesma. Para resolver isso, se fosse o caso, seria importante você, obviamente, sem perguntar para o seu eu superior o que fazer, que é a base do método eu superior é essa. Pergunta para o seu eu superior, que analisa do seu eu superior o que precisa ser feito para que isso possa ser modificado. Nesse caso, poderia ser, por exemplo, um exercício de auto-perdão, um exercício de auto-liberação, de olhar para sua mãe, colocar ela no lugar dela, fazer a integração desse ancestral no seu si, no seu campo áurico também. Né? Então, são alguns movimentos que poderiam ser feitos para trabalhar isso, para suavizar. Eu estou trazendo possibilidades aqui, porque são N possibilidades. E justamente o ouro que tem dentro da formação que eu e a Aline temos, que é o método eu superior, é não ter um passo a passo fechado, estruturado para todas as coisas. Porque eu dei duas opções para você aqui, vieram na minha cabeça. Mas pode ser algo completamente diferente que não tem nada a ver com isso. E você provavelmente tem uma ideia do que é. E o seu eu superior com certeza sabe o que é. Eu atendi uma pessoa hoje que ela teve uma percepção de algo que estava atrapalhando ela, porque eu ainda faço atendimentos também, né? E aí eu pensei, bom, beleza, se é isso que ela está vivenciando, a minha mente racional trilhou uma ideia de um processo terapêutico para ajudá-la. Chegou no atendimento, eu perguntei para o eu superior dela, e aí, como é que eu posso fazer para ajudar essa moça para ela se liberar desse processo? O eu superior dela mostrou um caminho completamente diferente. Nossa, eu nunca teria pensado nisso. Por quê? Porque é um processo divinamente guiado. É sair apenas da mente racional
da mente, eu tenho essa técnica, eu tenho essa ferramenta, eu tenho esse passo a passo, então tudo bem ter várias técnicas, várias ferramentas, vários passo a passo. Eu tenho, inclusive. Sou professor de algumas, inclusive. Sou professor de Reiki, sou professor de Theta Healing, não sou professor de PNL, mas sou praticante de PNL, atendo com PNL também, e em outros processos. Então, todos esses passos a passo são muito legais. Eles ajudam pra caramba. Mas o que vai fazer diferença na hora de você ajudar uma outra pessoa ou você se ajudar, eu acredito sinceramente nisso, é ter uma aliança além da racionalidade. Que é, nesse caso aqui, o contexto do eu superior. Então, essas são algumas possibilidades para você, Leninha. Seria, possivelmente, encaminhar a sua mãe para a luz, se ela não foi encaminhada ainda, liberado recentemente que você possa ter com você mesma em relação a ela não estar mais aqui e liberar o luto também. E dá para liberar o sentimento do luto também para você entender qual é a minha nova vida agora que a minha mãe se foi. Porque é uma mudança de chave muito grande na sua vida. A mãe é um pilar muito grande de todo ser humano. Né? Como é a minha vida agora que eu estou sem a minha mãe presente? Quem sou eu agora que eu não tenho mais a minha mãe presente? Então é o tipo de reflexão que talvez você ainda Já não me tenha. perguntei muito isso. Desculpa, eu falei muito, eu quero um pouco. Já fiz essa pergunta muito a mim mesma. Hum. Sabe? O que será de mim? O que é que vai ser? Como é que vai ser daqui para frente? Sabe? E muito obrigada, de verdade, por isso. Gostei muito de falar com você. E sempre que você estiver ao vivo, eu vou entrar sim, para assistir e vou ver todos os seus vídeos lá, que eu gostei demais, de coração. Que bom que você gostou. Fico feliz. Tem muitos vídeos no nosso canal do YouTube também. Nosso canal do YouTube é o mesmo nome, né? Luiz André e Aline Rocha, Método Eu Superior. Tem várias lives que são interessantes lá. Mas se você quiser entrar em um processo de autotransformação real, não só teórico, você tem algumas opções. Uma delas é passar em processo de atendimento, não só com a gente, mas com os nossos alunos. Mas o que a gente convida mesmo, que nós acreditamos que é o processo de transformação maior, é o processo de automestria. E o processo de automestria passa por você aprender a fazer por si mesma. E num linguajar bíblico, seria ensinar a pescar e não dar o peixe. E esse ensinar a pescar é fazer a nossa formação, que é o método superior, é entrar na nossa comunidade. Nós temos uma comunidade no Facebook, temos uma egrégora, onde nós tiramos dúvidas das pessoas. Vez ou outra eu canalizo uma prática para fazer coletiva. Eu vi que tem algumas pessoas que são do método aqui, não sei se elas estão presentes aqui ou se elas não foram embora. Elas podem comentar se é verdade ou se eu estou mentindo, se tem ou não essas práticas que dá a louca, eu canalizo. Vamos fazer uma prática coletiva hoje, vai ser ao vivo, do nadão. Eu faço isso. Isso não está na oferta do método, só para deixar claro, mas eu faço isso vez ou outra, porque eu me abro para receber. O que as pessoas que estão fazendo a formação precisam para continuar avançando no processo e não desistir do seu processo de autocura, de autotransformação, e mais ainda, quem quer transbordar, quem quer atuar como terapeuta, o que precisa para poder dar esse passo para ter mais confiança. Então, se você quiser essa transformação, convido você a entrar lá no Instagram, no link da bio. As inscrições do método elas estão abertas até domingo, porque segunda-feira vai ser a aula inaugural. Tá? Mesmo sendo um método gravado, tem uma aula inaugural para todo mundo estar ali, né? E já começarem com as dúvidas, já marcar quando vai ser o nosso próximo encontro, né? E porque é legal a gente ir acompanhado, né? Sozinho é bom, mas acompanhado é bom. Pois eu vou acompanhar sim. Eu vou acompanhar. Muito obrigada. Gratidão. Gratidão pela sua pergunta. Gratidão. Igualmente. Beijo. Muito bem. Vamos para a próxima pergunta. Para você sair, é só você apertar no xizinho aqui em cima, tá bom? Aí você, não sei se com qual tá aparecendo o X, mas tem um X aqui em algum lugar, e aí ele fecha para você. Tá? Para que eu possa perguntar para a próxima pessoa. E aí, minha gente, respondi uma pessoa sobre o processo de autocura. Queria saber quem mais gostaria de perguntar. Quem é a pessoa que vai dar a cara e a coragem aqui? Dar a cara e a coragem é ótimo, né? Para fazer a sua pergunta ao vivo aqui no Sagrado Instagram. Vamos lá. Quem é que vai ser? Levanta a mão aí e fala, eu. Tem uma pessoa que tinha perguntado antes, cadê ela? A Lúcia Ferreira agradeceu ali por ter dito do que era live, né? Chegou a... Putz, eu não sei como eu leio o seu nome. Alves.
Pronto, chegou a Alves aqui, chegou Jair, chegou Silva, Beth, Rafa, Claudi, e a Irian, a Souza, a Dei, a Kel, a Befil, Manuele, Dei, Daniela, Nemo Quebrança, o Bruno. Nossa, quanta gente. A Maria Lourdes, a Lu, que é a Luciana, se não me engano, né? Luciana Carreiro, acho que alguma coisa assim, se não me engano. Camila, foi ela mesmo, Lu Carreiro. Então vamos lá, vou chamar você aqui. Cadê a Lu? Cadê você, Lu? Lu, você consegue mandar o convite aí para eu aceitar? Que eu estou procurando você aqui, não estou achando não. Manda aí o convite para você entrar em vídeo que eu respondo. Chegou a Flávia também. Seja bem-vinda, Flávia. Cadê? Convidar. Ué, tá apagado o seu aqui, hein? Luciana Romero. Putz, falei errado, hein? Sinto muito. Mas eu sabia que era Luciano, né? Não estava escrito Luciano, estava escrito só Lu. Mas não é difícil, né? Lu geralmente é Luciano. Vê se você consegue mandar o convite para eu chamar você para fazer a pergunta aqui, Lu, por favor, que eu tentei aqui por seu nome e ele estava apagado. Não estava rolando. Instagram é um bug infinito também, né? Você tá maluco. No... Puxa vida. Deixa eu ver. Não sei como mandar. Aqui embaixo no Instagram tem uns botões que aparecem aí embaixo, né? É um rostinho com um mais. Eu acho que é isso, tá? Geralmente, quando você entra na live, ele aparece um botão pedir para participar, aqui onde está aparecendo o acenar, tá? Você pode fechar e abrir de novo a live qualquer coisa, mas eu vou tentar mais uma vez fazer o convite para você aqui. Deixa eu ver. É, Lu Romeiro RJ. Lu Romeiro RJ. Convidar. Convidei. Será que agora vai? Questões técnicas, gente. Fazer coisa ao vivo é assim. Nossa, pô, essa luz forte, meu olho fica seco. Lu, pelo celular não estava conseguindo te ouvir. Que isso, que loucura. O seu celular devia estar no mudo. Não sei o que pode ter acontecido. Nada. Ô, louco, Lu, que é isso? Que loucura. Ó, vou cancelar o convite e vou mandar de novo. Ah, Lu, só funciona pelo celular. Se você estiver pelo computador, não funciona. Você não consegue entrar em live ao vivo comigo se você estiver pelo computador. Você está pelo computador, por acaso? Estou pelo celular. Ué? Bruxaria? Não estou entendendo. Vou tentar de novo. Deixa eu tirar o celular aqui. É difícil escrever aqui. Lu Romeiro RJ. Vamos lá. Lu Romeiro RJ. Convidar. Ó, mandei o convite para você. Ele deveria começar a tocar. Deveria. Vê aí se não começou a tocar. Entrar em vídeo ao vivo com o Romeiro RJ. Entrar em vídeo ao vivo? Mas peraí, se eu fizer isso, será que eu vou sair da live aqui? As pessoas que puderem ver o vídeo ao vivo poderão assistir. Vou tentar, vou apertar aqui. Espero que não caia lá, velho. Eu tô apertando o botão aqui. Loucura. Nada? Não deu certo ainda? Eita, nós. Eita, nós. Vai. Vou cancelar o convite de novo. Mas ele não deixa eu mandar. Poxa vida, Lu. Eu queria que você entrasse para a gente poder conversar, né? E o mais legal aqui da live é justamente a gente
responder ao vivo mesmo, né? Você aparecendo. E a melhor vantagem do Instagram é justamente essa, né? A pessoa poder fazer a pergunta ao vivo. Mas tá, né? Instabug, vamos responder a pergunta aqui sem você estar ao vivo sob essa circunstância de não estar funcionando. É uma pena. Bom, vamos lá. A sua pergunta era sobre procrastinação, não era isso? Cara, tenho certeza que tem uma live que eu fiz sobre procrastinação. Faz tempo mesmo que eu fiz essa live sobre procrastinação. Mas se eu for resumir para você, a procrastinação ela tem a ver com. O que é isso? Tá. A procrastinação ela tem a ver, no geral, com você fazer absolutamente tudo o que você não precisa fazer agora para deixar de fazer o que você precisa fazer agora. No geral, isso tem a ver com você conservar a sua energia para uma mudança. Não é sempre. Mais uma vez, perguntar para o seu eu superior qual é o benefício dessa procrastinação, dessa enrolação que você está fazendo. E aí eu lhe pergunto, essa dita procrastinação que você vivencia, ela é em todos os aspectos na sua vida ou existe algum aspecto que ele é mais evidente? Tá vendo como tá aqui ao vivo seria melhor? Mas vamos lá, vamos fazer por texto no seu caso, já que não está rolando o convite. Tenta de novo, que eu sou. Eita! Poxa vida, viu? Queria tanto. Até a Flávia aparece aqui disponível para live. Instagram do canal. Se você responde a minha pergunta. Quase todos. Muito bem. Em quase todos. Em quais que não? Só para eu tentar fazer uma separação aqui, ver se eu consigo ajudar com mais clareza. O que já que você procrastina quase tudo, o que você não procrastina? Além das necessidades fisiológicas, que eu não tenho que fazer, né? Senão morre. Se não comer, vai. Bom, independente de qual. Agora a sua voz está saindo no celular. Pronto. Agora, tá vendo? Que loucura. Eu vou dar um jeito de conseguir chamar vocês para fazer pergunta pelo YouTube, porque eu não quero menosprezar o Instagram. No Instagram ele é legal, mas eu gosto mais do YouTube. Nossa, como eu gosto mais do YouTube. Por isso que a gente tem tanta live lá, né? Eu vou ver se eu dou um jeito de conseguir chamar para fazer pergunta ao vivo assim lá pelo YouTube também, tá? Para ficar mais dinâmico. Inclusive, sou aluno do método, mas não consegui assistir às aulas. Ô, louco! Então é realmente, possivelmente, aquilo que eu estava dizendo, uma resistência grande para uma mudança que você vai ter por conta do gasto de energia. A procrastinação, no geral, ela está relacionada com o seu cérebro tentar economizar energia. Ele não quer gastar energia com aquilo que ele acredita que não é essencial. Ou seja, vai ficar se segurando, fazendo racionamento infinitamente até que não haja mais escolha. Como assim, André, até que não haja mais escolha? Até que, se eu não fizer, eu vou morrer. Se eu não fizer, vai acabar tudo. Se eu não fizer, eu vou me divorciar, eu vou ser demitida, eu vou ser agredida, eu vou perder o acesso, no caso de curso. E a gente é assim. Eu fico mandando mensagem, faz 15 dias que você não acessa a plataforma, né? Tal, assiste lá as aulas. Aí pensar, meu Deus, eu não consigo, socorro. Aí eu falo, é o seguinte, faltam 15 dias para vencer o seu acesso. O quê? Aí a pessoa vai lá e ela maratona o máximo que ela consegue nesse tempo. É uma loucura. Por quê? É um sistema da mente de economia de energia, porque existe uma ponderação, né? Vamos supor, você precisa fazer uma apresentação para o trabalho. Vamos fingir. Aí você enrola. Você enrola, você tem que entregar segunda-feira. Você recebeu essa missão na terça-feira da semana anterior. Aí você vai lá. Terça-feira você não faz nada. Quarta-feira você não faz nada. Quinta-feira você não faz nada. Sexta-feira você abre a apresentação e fecha. No sábado você abre a apresentação, você coloca lá o título dela e fala, meu Deus, eu não sei o que fazer, eu tenho que levar minha avó no exame de faixa. Aí no domingo,
De manhã você olha de novo, está na sua agenda, você colocou, fala, meu Deus, socorro, agora o que eu faço? E aí quando chega domingo à noite, quando termina o Fantástico, quando você está com vontade de dormir, isso quem assiste esse negócio aí do Fantástico, né? Você está morrendo de sono, você está capenga, você está sem energia, você está quase morrendo, você está assim, ó. Aí você fala, eu tenho que entregar um negócio, porque é para amanhã. Aí você senta lá e milagrosamente você consegue fazer. Pelo menos eu conheço várias pessoas que são assim, né? Por que isso acontece? Por que você não fez antes o negócio? Você ia gastar muito menos energia, ia ser muito mais suave, você não ia sofrer tanto para fazer. Entretanto, para o seu subconsciente, aquilo é gasto de energia. Porque chegou em um ponto de que, se eu for procrastinando, o impacto negativo disso é menor do que o desgaste emocional que eu vou ter de fazer. Aí procrastina. Mas, quando o dano de não fazer é maior do que o gasto energético de fazer, aí faz. Pelo medo mesmo. No mundo corporativo, a gente poderia chamar isso de cenoura atrás. É horrível dizer isso, né? O cenoura atrás, mas é isso. Ou uma abelha correndo atrás, que seja. Cenoura atrás ou abelha correndo atrás. Porque a pessoa não consegue se motivar, porque motivação é uma coisa interna, né? Ela não consegue criar um motivo interno para realizar algo a partir do prêmio, a partir da semana na frente, a partir do castelo, a partir da viagem que ela vai realizar. Porque ela quer aquilo. Mas, tem que gastar tanta energia para fazer aquilo, aí não vai. Mas aí, de repente, sei lá, estoura a barragem atrás dela. Ela não vai pensar nem um segundo. A barragem estourou, ela vai correr como ela nunca correu na vida. Vai ser a melhor maratonista que ela já conheceu na existência. Vai estourar os músculos da perna, vai fazer o que for, ela vai correr igual uma louca. Por quê? Porque o tempo acabou. É aquilo ou o fim. Entende o que eu quero dizer? Então, o que acontece? Provavelmente, as suas sinapses elas estão viciadas em economizar energia para obter resultados. E isso acontece muito com quem, não estou dizendo que é o seu caso, tá? Com quem recebe muitos estímulos fáceis dopaminérgicos. Ou seja, ficar scrollando no Instagram. Deu like. Não precisa fazer nada. Vai liberando dopamina em microdoses, que é o suficiente para o seu cérebro ficar satisfeito com aquela coisa pouca que não precisa gastar energia nenhuma. Né? E aí, quando você precisa ler um livro, quando você precisa estudar algo mais sério, quando você precisa meditar, quando você precisa se aprofundar, você só consegue quando tem alguém te olhando. Por quê? Pô, tá me olhando, vou passar vergonha. É a cenoura atrás. Né? Então, talvez seja um pouquinho disso que pode ajudar você enquanto você não trabalha esse processo com o seu próprio superior, já que você não assistiu ainda as aulas. Eu abri aqui a plataforma para ver o seu progresso. Você realmente tem chão aí para percorrer. Nós teremos a aula inaugural na segunda-feira agora. Eu estou convidando você gentilmente a participar da nossa sagrada aula inaugural que vai ter segunda-feira, porque ali, como você sabe, nós vamos separar as pessoas em salas para que elas possam conversar, elas vão estimular umas às outras e você participe da comunidade também. Não sei se você participou das últimas práticas que eu fiz. Eu fiz uma prática na quinta-feira retrasada ou passada. Não, foi quinta passada, né? Que foi a prática que eu fiz de a diferença da leitura do eu superior, do anjo de guarda, do ancestral, né? E acho que umas 3 ou 4 semanas atrás eu fiz uma prática de purificação da chama violeta, lembra? Não sei se você estava nessa também. Aí é ao vivo. Aí a tendência de procrastinação é um pouco menor. Porque a mesma coisa, existe alguém espiando. Mas isso é hack, isso não é solução. A solução mesmo é você entender o que dentro de mim ainda considera que é mais vantajoso eu perder algo ou chegar ao ponto de quase perder algo para que eu realmente comece a fazer. Né? Não sei como, mas vou começar a maratonar enquanto ainda dá tempo. Vixe, tem tempo pra caramba. Você entrou no método, foi no mês 4, não foi? Não sei se é isso aqui mesmo ou não. Deixa eu ver. Mais de 2025. Não, você tem tempo ainda. Tempo você tem. Tempo você tem. Né? Que é um ano de acesso, mas não é infinito. Né? Tem um tempo. E a ideia desse tempo, uma das razões pelas quais, porque tem gente perguntando, por que o curso não é acesso vitalício? Tem 2 respostas para isso. A primeira é,
eu preciso pagar essa plataforma, ela não é gratuita. Eu não hospedo na Hotmart o curso, que a Hotmart você não paga nada, né? Só paga quando a pessoa entra. Só, né? Que é uma taxa 10% absurda, né? Mas tudo bem. Tudo bem não, é muito caro, né? É, então, não está lá. Então, eu preciso pagar para manter isso disponível. E o segundo item é justamente ajudar a não procrastinar. Porque se você tem algo eterno, algo que é vitalício, a chance de você não fazer, de você ficar deixando para depois, tá lá, tá lá, tá lá. Talvez você não faça nunca. Mas se vai acabar, nossa! Ó, quem nunca baixou música antigamente, né? Quando existia música e nunca ouviu a música? Quem nunca baixou um filme e nunca assistiu o filme que baixou? Porque tá lá. Mas se você alugou o filme, você tem 2 dias para assistir. Você vai dar um jeito de assistir. Você vai botar na agenda. Tem uma coisa que eu vi um rapaz que é gestor de tráfego, ele é bem famoso, o nome dele é Pedro Sobral. Ele fez uma live falando sobre produtividade no YouTube, falando que ele tem um aplicativo que eu não lembro o nome dele, mas é um aplicativo meio mórbido, porque ele conta, você fala, que ano você nasceu e com quantos anos você acredita que você vai morrer. E aí ele conta quantas semanas da sua vida você já usou, literalmente. E aí ele fala que toda vez que ele começa a procrastinar, ele abre aquele aplicativo e vê quantas semanas da minha vida eu ainda tenho. E aí quando você vê lá os pauzinhos, cara, não são muitas semanas. Não são. A nossa vida ela é bem curta se a gente olha nessa perspectiva. Aí você pega, pô, o meu tempo está acabando. Tempo de quê? De vida. Vou morrer. Real. E isso ajudou ele. Eu fiz esse exercício um pouquinho para ver se isso era interessante para mim. Eu senti que era mórbido demais. Falei, não preciso disso aqui não, você é louco. Né? Vou canalizar aquilo que eu preciso fazer no dia e realizar. Né? É um treino. Mas uma outra coisa que você pode fazer e vai te ajudar, Lu, de verdade, é acessar o seu eu superior para poder mudar esse sistema de crenças que você tem, esses programas internos de procrastinação que você tem. Se você não estiver conseguindo fazer isso sozinha, e realmente ainda não vai conseguir, você está no comecinho do curso, você tem algumas possibilidades. Uma delas é pagar um atendimento particular, seja comigo, seja com a Aline, seja com alguma colega que você tem dentro do método Eu Superior, preferencialmente as mentoradas da mentoria Jade Pro, e eu digo isso porque elas têm um acompanhamento completamente diferente para que os atendimentos delas sejam excepcionais. Não quer dizer que quem faz o método Eu Superior não tem atendimentos excepcionais, mas, obviamente, quem tem mais acompanhamento tende a ter um resultado melhor. Isso é elementar, mas não se restringe a isso. Tá? Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é você, lá na comunidade, né, fechar um acordo ali, né, fechar a chave ali com uma colega e assim como você talvez tenha esse mesmo desafio e vocês vão combinar uma com a outra de conversar sobre uma aula, né? Ou se você precisar de um desafio meu, ou gostei da ideia, gostei, acho que eu vou fazer um desafio em relação a isso. E você vai ser a primeira que eu vou chamar para postar um resumo de, de uma aula, pelo menos, lá na nossa comunidade. Porque aí vai ser uma forma de você expor e vai ter um prazo. Essa pode ser uma forma. Mas isso não resolve o problema. Isso é paliativo para que você avance. Para resolver a questão, você tem que entender por que, que você não quer gastar energia. E esse entender não é racional. É qual é o ganho que você ainda tem de estar nessa situação de procrastinar. Porque isso tem uma vantagem. Mesmo que você não queira admitir. Isso tem uma vantagem. Porque se não tivesse, você já tinha soltado. Ah, mas as desvantagens são muitas. Eu tenho certeza que elas são. Mas existe alguma vantagem. Vantagem no sentido de algum ganho, algum benefício. Por exemplo, eu já ouvi falar de atendimentos, por exemplo, de pessoas que estavam com uma condição cancerígena e elas estavam começando a melhorar desse processo cancerígeno e elas decidiram que iam parar com o atendimento, iam estopar, porque elas estavam se curando de verdade, elas não queriam ficar 100% curadas. Elas queriam continuar com aquela condição cancerígena. E qual era a razão disso? Porque elas estavam recebendo um benefício governamental. E se elas estivessem é, 100% bem, 100% curadas, elas não vivenciariam o benefício. Né?
Gente, tá travando para mais alguém além da Flávia? Eu não sei como que tá a internet aqui, porque eu tô com a live aberta aqui e a imagem parece boa, mas o som eu não sei dizer, né? Então, Lu, as soluções que eu poderia trazer para você, a principal é você realmente assistir às aulas do método superior, mas se a procrastinação está impedindo você, né? Uma forma efetiva seria você passar em atendimento para começar a trabalhar isso, ou uma troca com uma colega, se você já tiver alguma ferramenta para trocar com ela, uma colega, tá? Uma outra pode ser esse processo do desafio, que eu vou colocar ali como proposta, mas para você trabalhar isso, mudar isso, vai ter que entender qual é o benefício, vai ter que entender o que a sua alma quer aprender com isso. Não tem mágica. Eu não vou falar uma coisa para você aqui e vai mudar. Não é assim que vai acontecer o seu processo de cura dessa procrastinação. Não vou mentir para você, eu podia mentir aqui e inventar um monte de coisa. Não vai acontecer. Eu vou falar a verdade. É isso. É assim que você vai mudar isso. Tá bom? Porque a transformação que o método oferece pede que você faça as aulas. Se você não fizer as aulas, não tem como. Né? Ah, não, tem uma outra coisa. Só para. Quase que eu me esqueci dela. É, Bom, é uma solução, vou falar. Eu não sei se você sabe, mas existe dentro da nossa escola um projeto chamado Treino Virtuoso, que tem 2 encontros ao vivo por mês. Nesses encontros ao vivo, que é o intermediário da mentoria, né? Que a mentoria é tipo, o último degrau, vamos dizer assim, que ela tem um valor substancialmente diferente, né? Na parte dos 15 mil para a mentoria. Mas esse treino virtuoso, não, ele tem um valor muito mais acessível. Ele é 3.500 para quem não é aluno, e para quem é aluno, ele é 1.997. Por quê? Tira a diferença do valor que você já pagou no método, né? Então, esse é um convite que talvez seja interessante para você, uma vez que a procrastinação está segurando você. Porque tem 2 encontros ao vivo por mês, e é ao vivo. Está lá, e vão ser práticas, não é aula só. Tem um pouco de aula, mas tem aula e prática, justamente para pessoas que estão procrastinando, que estão empacadas, que não estão avançando, consigam avançar. Por quê? Tem alguém olhando, literalmente. Então, essas são algumas das soluções. Eu dei 3 aqui para você, para não ficar só com uma. Né? 3 soluções, 3 possíveis soluções para que você, 4, na verdade, com desafio, para que você possa avançar nesse processo de superar essa sua procrastinação. E aí, qual desses vai ser o melhor? Qual desses é o mais adequado? Isso vai ter que ser um sentir seu. Tá? E devem ter outras opções também, né? Além dessas que eu falei, mas eu acredito que essas vão ser mais eficientes para você. Tá bom? Consegui responder um pouco da sua pergunta? Não sei se foi satisfatório no sentido, pô, você não deu a cura. Não, eu dei alguns caminhos para você. Boa noite, Heloísa! A Heloísa é um exemplo da derrota da procrastinação. Ela deitou a procrastinação no chão e pisou nela. Heloísa fez o curso, não sei se de madrugada à noite ou de madrugada cedo, porque ela não tinha tempo durante o dia e ela foi lá e fez 20 minutos, meia hora por dia de madrugada. Porque para ela aquilo era mais importante e ela não tinha provavelmente esse processo que eu estou falando cerebral desse ganho, desse benefício de procrastinar. Ela foi lá e realizou. Né, Heloísa? Você foi lá e realizou, né, Heloísa? Seja bem-vinda. Ó, agora apareceu a solicitação de vídeo aqui, ó. Vamos ver se agora você consegue aparecer aqui. Olha só, deu certo. Você viu Ai, no seu a celular. internet caiu. Aí quando eu voltei, me deu a opção. Antes não havia me dado. Ah, olha aí. Pô, então você não ouviu nada do que eu falei. Não, caiu. Não ouvi essa parte que você estava falando agora. Tem uns 2 minutos que caiu. Vixe, onde você parou? Eu parei na parte que você falou da procrastinação, que é porque eu não quero ter o gasto de energia, mas que você lança o desafio. Vi bastante coisa. Você ouviu eu falar sobre o treino virtuoso ou não? Não. Tá. Então, soluções. Passar em atendimento particular com alguém pode ajudar, né? Desafio, para que você se autodesafie no processo, você colocar a cenoura atrás para si mesma, né?
E o outro, são três, na verdade, então, né? Acho que eu esqueci alguns, que eu falei alguns e não lembro, mas tudo bem. E outra possibilidade é você entrar no treino virtuoso. O treino virtuoso é aquele processo que tem encontros 2 vezes por mês ao vivo, que é a Aline que conduz o treino virtuoso, que é uma aula seguida de uma prática que tem trocas, que tem mudanças, que tem processo de transformações. Que ela faz 2 encontros por mês. Ele é o meio do caminho que tem dentro, porque a gente tem um método superior, que é a entrada no processo da nossa escola. Vamos dizer, tem outros cursos básicos, mas o método é o mais importante para a gente, né? Aí tem a mentoria, que é o topo da escada, que ela tem um investimento bem diferente, né? Ele é 15 mil, né, a mentoria. E no meio do caminho, um pouco para baixo, tem o treino virtuoso, que o investimento dele é 3.500, mas, para quem já é do método superior, é um 997 para entrar no treino virtuoso. Que basicamente são esses encontros que acontecem 2 vezes por mês ao vivo, onde tem a aula e onde tem a prática, o exercício. Essa é uma forma de alguém estar literalmente olhando para você, e como tem alguém olhando, não tem o que fazer, só se você desligar o celular e fugir. Tem alguém lá, agora você vai fazer tal coisa. Não, não vou. Só se você desligar o celular, não tem como fugir. Porque é ao vivo. Né? Então, Sim. essas são três possibilidades que me vieram em mente. Mas independente de qual possibilidade você for escolher, você tem que avaliar qual é melhor para você. O ponto é, você procrastina porque o seu cérebro quer economizar energia. E para além disso, talvez exista algum outro benefício. Porque se não fosse benéfico para você em algum nível, você já tinha soltado. Então, algum benefício tem. Né? Entender esse benefício, entender esse ganho é muito importante, porque é isso que vai fazer você entender como manter esse benefício sem precisar manter a procrastinação que impede você de viver N coisas importantes que a sua vida chama você para fazer. Sei lá quantas coisas você perdeu por conta da procrastinação. Também não sei. Mas, enfim, eu vou começar a correr atrás. É porque a minha vida também é muito tumultuada, é muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Foi uma falha minha ter me inscrito no curso agora. Tanto que eu já estou pronta para me inscrever na próxima turma. Não é essa de agora, mas quando acabar a minha, eu vou começar outra vez para poder. Agora, uma coisa que eu sinto falta, que eu senti falta também, que eu gosto de assistir a aula acompanhando o conteúdo. Então, o que eu estava fazendo? O que eu estou fazendo? Eu assisto a aula, as poucas que eu assisti. Eu assisto, aí salvo o conteúdo que eu quero, o material para eu estar acompanhando. Estou fazendo uma apostila para mim. Isso demora mais para avançar. Mas todas as aulas têm a descrição da aula embaixo, você viu, né? Essa descrição mesmo que eu quero ter para mim. E quando não tem a descrição, eu pego todo o áudio de vocês, escrevo, ou gravo, ou escrevo ou gravo, e depois vou reescrever, e aí eu passo para o computador. Se isso ajuda você, o importante é que funcione. É uma forma de me ajudar. Tanto que eu sei que o pessoal está escutando, é um lance lá da época de escola. Eu não sei, cada lugar chama de um jeito. Tem lugar que fala pesca, tem lugar que fala cola, ou de outra forma qualquer, não sei. Eu fazia a minha cola. Quando chegava na hora da prova, eu nem precisava consultar. Eu sabia tudo. O que eu não decorava estudando, na hora que eu fazia a cola, ficava tudo na minha cabeça. Anotação, para mim. A anotação é muito importante. Inclusive, você lembra que no começo do método eu falo para você separar alguns cadernos. E eu comprei os cadernos. Eu estou toda regular nisso. Eu estou irregular no melhor, que são as aulas. Então, olha só, o que você pode fazer? Vou te ajudar. Olha só. Uma aula por dia é muito para você? Tem aulas que são uma aula por dia. É muito para você? Não, dá para fazer até mais. Tá, então vamos fazer um combinado leve. Ver se é possível. É uma cenoura atrás, mas é uma cenoura bem pequena. Já que é uma aula por dia. Vamos fazer o seguinte. Eu quero que você, todos os dias, assista uma aula. Você vai abrir a comunidade do Facebook e você vai escrever a síntese daquela aula para todo mundo. Tá, vou conseguir. Eu sou sempre positiva. E aí, o dia que você não conseguir fazer, por alguma razão, você vai comentar a reflexão da aula anterior que você fez.
Para não certo. falar, eu não fiz, então perdi, acabou. Não. Você não conseguiu assistir a aula do dia, eu não vou conseguir assistir, entra lá e fala, ó, vim trazer uma reflexão extra da aula de ontem. Só para Uhum, postar. Então eu estou convidando certo. você a postar todo dia lá no Face para a Samara. A Samara está sempre lá participando, está sempre lá perguntando o que eu faço, e assim, assado. Né? Para você interagir lá também, para a comunidade ajudar você a se movimentar também. O Tá que você acha? bom. Você tá me apertando sem me abraçar, mas tá ótimo, tá válido. Estou tentando encontrar formas de mitigar o processo, mas Eu perceba, entendo e eu te isso, agradeço muito. isso não resolve a sua procrastinação. Isso é paliativo. Para É. resolver, você precisa verdadeiramente entender qual é o benefício que eu ainda tenho com isso, o que a minha alma está buscando de aprendizado, me mantendo nesse lugar de não conseguir viver plenamente, no tempo certo, as coisas que eu me proponho a fazer. Tem alguma coisa aí que você não está vendo. E é isso que essa vai ser a grande virada de chave para você, a grande transformação para você. Isso que eu estou fazendo Uhum. agora, te dando um hackzinho para te ajudar paliativamente. E pode ser que depois de um tempo ele pare de funcionar, inclusive. Por quê? Ele não é Não, a pode ser, solução. inclusive, que ele seja justamente o que eu estou precisando para ver como é bom, perceber o quanto bom é. Vamos ver. Na verdade, eu tenho mais esperança que o conteúdo transforme você do que a constância desse combinadinho que a gente está fazendo agora. Mas é o conjunto, né? Sim, sim, o conjunto. Aí o conjunto eu É o gosto da ideia. conjunto que eu falo. É, Muito bem. tá Então, bom. a partir de amanhã, então. Ah, dias úteis, vai, para Amanhã eu ficar vou junto. viajar, amanhã eu vou viajar. Olha, já está procrastinando, vocês estão vendo, tá todo Não mundo de tô, prova. não tô, mas eu vou tentar assistir a aula e farei o possível para fazer uma síntese e colocar. Nem que seja bem de noite, depois que eu chegar. Então tá bom. Então tá bom. O importante é que você sinta que você está avançando. Na verdade, eu estou fazendo isso mais para você mesmo, para ajudar Eu você a ter sei esse disso, movimento. E também por porque isso sou muito vai ser grata. tão legal ver os comentários das colegas, porque é muito legal isso. Inclusive, essa é uma coisa que eu estava para colocar no final de cada módulo, que eu ia colocar uma pesquisa no final de cada módulo para ver o que as pessoas achavam e pedir para elas colocarem uma síntese daquele módulo na comunidade. E não, eu vou fazer isso ainda. Né? Você está adiantando um projeto que eu estava procrastinando, agora você está me obrigando a fazer. Hum, Olha que legal. Fala você sobre vai que escuta a gente na perceber, academia. você vai perceber que nunca vai parar de estudar. Cada vez que você retomar o conteúdo, estará mais profundo. Elô, gratidão enorme, Elô. Ai, Luísa, Valeu. maravilhosa. Tá vendo? Aí os apoios chegando. Isso dá estímulo. Sim, são as curadoras que estão dentro do método superior, assim como você, curadoras de si mesmas, em primeiro lugar, e depois curadoras das outras pessoas que, se elas estiverem Aham, abertas, seriam terapeutas. Tem a Flávia, que está no sim. método superior, tem a Elo, que está no método superior, também que está aqui. Deixa eu ver quem mais do método que está aqui, eu Ó, vi. faz no carro. Teve outra sugestão aqui da Flávia. Faz no carro. No Eu carro, escuto na, enquanto está dirigindo, ela né? Deixa escuta na ela. academia e a prática eu faço em casa. É, são possibilidades boas. Aí eu nunca teria tido essa ideia se eu não tivesse conversado com você. Então, tá vendo? Ainda bem que a gente está aqui. Ó, a Lu está aqui, está há 2 anos por aqui. Eu tô vendo. Eu Você vou vê, ficar tá? também, Elô, com você. Você vai ficar com 2 anos, eu vou te acompanhar desses 2 anos adiante. Se fizer sentido para você, faça isso. Né? Nós temos um processo de renovação do método, depois eu vou te apresentar ele quando chegar a hora, né? E é muito mais Certo? efetivo, obviamente, né? Já que você já fez uma vez. Mas a Sim. ideia, lembra, a ideia do método é ajudar você a desenvolver a sua própria automestria, ou seja, você acessar o seu próprio eu superior para que você viva uma vida divinamente guiada. E se você escolher continuar, é porque você gosta das pessoas, gosta da egrégora, gosta de continuar fazendo algumas práticas que eu chamo, mas não por necessidade de ter André e Aline como os seus guias, como seus mentores, porque não é esse lugar que nós queremos estar. Eu Né? Nós estamos, compreendo, eu sei disso. tá, só para alinhar isso. Tá bom. Então tá, então gratidão pela sua Grata. pergunta, gratidão por Eu que aparecer. agradeço muito mais. É, apareci, gente, sou eu.
Até a próxima. Beijo. Beijo. Muito bem, é só apertar o X aqui para ele sair, tá? Muito bem, quem é que vai ser a próxima pergunta? Quem vai ser a próxima pessoa que vai trazer a sua sagrada pergunta na noite de hoje? Já tá de noite. Nossa, já são 7 horas da noite. Eu vou ter que encerrar daqui a pouco aqui, viu? Porque daqui a pouquinho vai ter uma prática com as nossas mentoradas, que vai ser uma prática inédita que a Aline canalizou. Meu Deus, vai ser incrível, tô ansioso. Vai ser legal pra caramba. A Flávia, que é uma das nossas mentoradas, tá aqui. Ela deve estar aqui ansiosa também, deve estar aqui se coçando. Eu quero participar da prática! Vai ser legal. Hoje vai ser massa. Sempre é massa, né? Então vamos lá, dá tempo de mais uma pergunta. Quem mais gostaria de perguntar dentro desse tema de autocura, se for possível? Lembrando que as inscrições para o Método Eu Superior, essa formação maravilhosa, estão abertas. Aê! É só clicar no link da bio ou comentar Eu Superior aqui, que você vai receber o link no seu direct pela automação sagrada que a gente utiliza para você receber o link direto. André, o link não chegou, era mentira. Então clica no link da bio que não deve ter funcionado a automação. Tá? Que vai estar lá no link da bio. André, eu estou vendo essa live aqui, já acabou esse evento, não está mais aberta as inscrições, então você tem que esperar abrir a próxima turma do método. Né? É isso. Quem mais gostaria de perguntar, minha gente? Perguntem. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que eu pulei. A minha internet está ruim, o meu sinal está ruim, pô, a internet hoje está difícil no planeta, hein? Que é isso? Eu vi uma galera lá falando de cabos submarinos, não sei aonde, deve ter sido isso, né? Você vai perceber que nunca vai parar de estudar, cada vez mais o conteúdo fica mais profundo. Aproveite a viagem para fazer as práticas. Olha, a Heloísa já tá falando, ó, viagem não é desculpa não, faz as práticas na viagem. Heloísa é demais. Eu escuto na academia e faço as práticas em casa. Estou aqui há 2 anos, estou amando. E as perguntas, cadê? Cadê a galera que quer fazer pergunta aqui ao vivo pra gente? Fala pra gente, né? Que sempre eu tô junto com a Aline, mas agora a Aline tá lá fazendo, sei lá o que ela tá fazendo, acho que ela tá atendendo alguém. Ó, chegou dúvida. Estou fazendo a terapia com meus filhos, sempre faço meu ego ficar de lado, meu emocional mexe. Peraí, você tem uma pergunta? Deixa eu ler de novo. Estou fazendo a terapia com os meus filhos, sempre faço meu ego ficar de lado, meu emocional mexe. Parece uma afirmação. Porque provavelmente quando você coloca o ego de lado, isso, porque amo muito eles. Você coloca o ego de lado, você deve conseguir enxergar mais verdadeiramente aquele ser maravilhoso que está à sua frente. Isso acontece. Quanto mais amor você coloca no atendimento para outra pessoa, mais você consegue ajudar a pessoa. Mas esse talvez seja um papo para o nosso próximo Perguntas e Respostas, que eu vou falar justamente sobre isso. Eu vou falar sobre como ajudar as outras pessoas. Porque aqui eu estou falando focado em autocura, ou seja, você com você. E aí, acho que amanhã eu vou fazer isso. Na sexta-feira, amanhã, eu vou falar sobre ajudar os outros. Como que você lida no ajudar as outras pessoas. Tá bom? Então, acho que eu vou fechar por hoje. Então, eu vi que você deixou uma pergunta aqui, mas acho que ela vai fazer mais sentido amanhã, já que tem esse contexto. Tá bom? Vai ficar gravada essa live para que vocês possam assistir. Quem chegou agora, volta no começo, lá no feed, para que vocês possam ver. Tá bom? Que agora já são 19h11. E eu acho que eu preciso dar uma preparada aqui no corpo, alma e espírito, porque a gente vai vivenciar hoje à noite, e você também, dona Flávia, que acho que você vai gostar bastante. Tá? Então, gente, mais uma vez, convido vocês a clicarem no link da bio e se inscreverem no Método Eu Superior, quem ainda não se inscreveu. Então, beijos para vocês e até amanhã. Amanhã, que horas que eu vou fazer a perguntas e respostas? Não sei. Se eu soubesse, eu diria que 12h, mas como eu não sei, eu não vou dizer, mas eu acho que por aí, tá? Então, beijos, minha gente. Até lá, eu aviso vocês. Falou!